Bem-vindos à aula de número 176, item 4 do nosso capítulo 19, o juro originário numa economia mutável. O juro originário numa economia mutável. Vamos lá. O juro originário numa economia mutável. Até agora abordamos o problema do juro originário sob certas premissas, que as operações mercantis sejam efetuadas com base no emprego de moeda neutra, que a poupança, a acumulação de capitais e a determinação da taxa de juros não sejam deformadas por interferências institucionais e que a economia funcione como uma economia uniformemente circular. Definimos dentro do espectro, dentro do nosso laboratóriozinho. Isso que são nossas construções imaginárias. No próximo capítulo, no capítulo 20, abordaremos as duas primeiras premissas: que as operações mercantis sejam efetuadas com base no emprego de moeda neutra e que a poupança, a acumulação de capitais e a determinação da taxa de juros não sejam deformadas por interferências institucionais. Então, no próximo capítulo, vamos abordar essas duas primeiras premissas. Por ora, nos ocuparemos do juro originário numa economia mutável, fora da economia uniformemente circular. Quem desejar prover para a satisfação de futuras necessidades precisará definir corretamente e com antecipação quais serão essas necessidades, correto? Se a sua compreensão de como serão as coisas no futuro não se revelar acertada, sua provisão será insatisfatória ou até totalmente inútil. Não há o que se possa chamar de uma poupança abstrata que pudesse atender a qualquer tipo de necessidade e que, ao mesmo tempo, permanecesse neutra em relação às mudanças de circunstâncias e de valorações. Quando alguém decide parar de trabalhar porque já juntou uma quantidade tal de imóveis para viver dos aluguéis desses imóveis, ele tem que fazer uma tentativa. Se essa quantidade vai suprir suas necessidades a contento no futuro, só vai se revelar acertado no futuro. Não há o que se possa chamar de uma poupança abstrata que pudesse atender a qualquer tipo de necessidade, tal como a aposentadoria dada pelo governo, e que, ao mesmo tempo, permanecesse neutra em relação às mudanças de circunstâncias e de valorações. O juro originário, portanto, não poderá jamais apresentar-se numa economia como a nossa, real, mutável, de uma forma pura e perfeita. Somente na hipótese da construção imaginária da economia uniformemente circular é que o juro originário decorre da mera passagem do tempo. Com a passagem do tempo e com o progresso do processo de produção, um valor cada vez maior se agrega, como se assim fosse, os fatores complementares de produção, aos fatores complementares de produção. Ao término do processo de produção, o lapso de tempo incorporou ao preço do produto a sua quota do juro originário. Na economia mutável, durante o período de produção, ocorrem, no mesmo tempo, outras mudanças nas valorações. Alguns bens são mais valorados do que antes, outros menos. Essas alterações são a fonte do lucro e da perda empresarial. Somente os empresários que, no seu planejamento, prognosticaram corretamente a situação futura do mercado conseguem, ao vender seus produtos, colher um excedente sobre o custo de produção, no qual está incluído o juro originário líquido. Um empresário cuja compreensão do futuro não se revelar acertado
só poderá vender seus produtos por preços que não chegam a cobrir os seus custos, inclusive o juro originário sobre o capital investido. O juro não é um preço, como tampouco não o são o lucro e a perda empresarial. É uma grandeza que precisaria ser separada por algum modo especial do cálculo do preço dos produtos de uma operação comercial bem-sucedida. A diferença bruta entre o preço pelo qual uma mercadoria é vendida e os custos incorridos para a sua produção exclusive, essa palavra existe, tá? O juro sobre o capital investido, então, tirando fora o juro sobre o capital investido, foi denominada de lucro na terminologia dos economistas clássicos ingleses. Elements, está dizendo History of Theories of Production and Distribution in English Political Economy Form. Olha o que ele está dizendo. O juro não é um preço, como tampouco não são o lucro e a perda empresarial. É uma grandeza que precisaria ser separada de algum modo especial do cálculo do preço dos produtos de uma operação comercial bem-sucedida. A diferença bruta entre o preço pelo qual uma mercadoria é vendida e os custos incorridos para a sua produção, tirando o juro sobre o capital investido, foi denominada de lucro na terminologia dos economistas clássicos ingleses. A ciência econômica moderna concebe essa grandeza como um conjunto de elementos catalácticos diferentes. O excedente da receita bruta sobre as despesas que os economistas clássicos denominavam lucro inclui o preço do trabalho do próprio empresário, utilizado no processo de produção, o juro sobre o capital investido e, finalmente, o lucro empresarial propriamente dito. Se tal excedente não existir, o empresário, além de não ter lucro propriamente dito, também não recebe a remuneração correspondente ao seu trabalho, ao valor de mercado e nem o juro sobre o capital investido. A decomposição do lucro, no sentido clássico do termo, em remuneração salarial do empresário, juro e lucro empresarial, não é mero expediente da teoria econômica. Tal distinção adquiriu importância nas práticas e rotinas comerciais pelo aperfeiçoamento dos sistemas de contabilidade e cálculo econômico, que evoluíram com total independência do raciocínio dos economistas. O empresário judicioso, imagino que seja essa, e sensível, não atribui importância prática ao conceito de lucro. Forte. Forte, forte. Quem está aqui comigo até agora no curso está que é confuso e deturpado, como o empregavam os economistas clássicos. Sua noção de custo de produção inclui o valor potencial de mercado para os seus próprios serviços, o juro pago sobre o capital emprestado e o juro potencial que poderia ganhar se aplicasse no mercado financeiro o capital investido da empresa. Sua noção de custo de produção inclui o valor potencial de mercado para os seus próprios serviços. Então, eu acho que a Tecnobens foi extremamente. Saímos com uma margem para quem entrou com zero, razoável, tudo bem. Mas, em comparação com o quanto valia meu conhecimento e tudo mais que ele colocou aqui, acredito que tenha sido um péssimo negócio. Somente o que exceder os custos assim calculados é considerado como lucro pelo empresário. Ou seja, sua noção de custo de produção inclui o valor potencial de mercado para os seus próprios serviços, o juro pago sobre o capital emprestado, que você tomou emprestado para começar, o juro potencial que poderia ganhar se aplicasse no mercado financeiro o capital investido na empresa. Tudo isso é o que ele
tem a noção como custo de produção. Somente o que exceder tudo isso é calculado como lucro pelo empresário. A confusão intencional que hoje em dia se faz em relação a todos os conceitos econômicos conduz ao obscurecimento dessa distinção. Assim, nos Estados Unidos, ao se referirem aos dividendos pagos pelas companhias, as pessoas falam de lucros. Separar o salário do empresário do conjunto representado pelo conceito de lucro dos economistas clássicos não oferece nenhuma dificuldade especial. É mais difícil separar o lucro empresarial do juro originário. Na economia mutável, o juro estipulado em contratos de empréstimo é sempre o juro bruto, a partir do qual a taxa do cálculo, a taxa do juro originário puro, deve ser computada por um processo especial de cálculo e repartição analítica. Então, na economia mutável, o juro estipulado em contratos de empréstimo é sempre o juro bruto, a partir do qual a taxa do juro originário puro deve ser computada por um processo especial de cálculo e de repartição analítica. Já foi mostrado que em toda operação de empréstimo, mesmo sem considerar o problema das mudanças no poder aquisitivo da unidade monetária, há um componente de risco empresarial. A concessão de crédito é sempre necessariamente uma especulação empresarial que possivelmente pode resultar em fracasso e na perda de uma parte do total emprestado. Todo juro estipulado e pago nas operações de empréstimo inclui não apenas o juro originário, como também o lucro empresarial do banco, enquanto empresário, enquanto empresa. Este fato, durante muito tempo, dificultou a formulação de uma teoria do juro. A elaboração da construção imaginária da economia uniformemente circular tornou possível distinguir com precisão o juro originário do lucro e perda empresarial. E esse é o ponto. Ok? Encerramos mais esta aula para podermos ir até nosso item 5, não é? Do capítulo 19. Nosso último item, antes de chegar num dos capítulos também mais importantes, capítulo 20, que vai tratar da TASS, Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos, a tão falada TASS. Só que esse capítulo curtinho, ele é de fundamental importância, porque ele é a base para entendermos de juro, que é o que vai dar ensejo em tudo que nós vamos discutir no capítulo 20, para entender economia de uma forma que nós não seremos roubados mais pelo governo, correto? Até a próxima aula.